pessoal. Oi, boa tarde. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, deixou o celular na chuva, foi. Oi, pessoal. Tá me ouvindo? Pessoal, tá conseguindo me ouvir bem? Pronto, agora parou a zoada. E pessoal, voltei aqui. Estão conseguindo me ouvir? Sim, naturalmente. Aê, agora eu escuto vocês. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ai, computador e as suas nuances. Não é possível. Olá, pessoal chegando aí. Galera. Deixa eu ver se eu consigo ativar minha câmera agora. Para falar com vocês de forma tranquila. Né? Agora sim, consigo falar de forma tranquila com vocês. Certo? Então, o que quero comentar? Prontinho. Aí. Beleza, Juan? Tamo junto. Na verdade, você tá com outro nick aí, né? Então, o que quero falar com vocês, certo? É que sobre algumas coisas que a gente tá tendo relacionadas às nossas atividades, né? A gente tá tendo algumas particularidades, né? A gente teve algumas participações, né? Vocês participaram do Sarau, pessoal da tarde? Sarau literário. Todo mundo, praticamente. Pronto. Beleza. Então, vocês têm que ter uma certa noção que a nossa nota ela vai ser particionada, tá? Eu vou pegar com vocês depois, pegar a pontuação de vocês e aplicar nessa avaliação aí, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ampliar aqui para vocês o slide, certo? Então, deixa eu ampliar aqui o slide para que a gente tenha uma mostrar como vai ficar as coisas para vocês. Rapidinho. Então, ó, deixa eu colocar aqui. Então, tá aparecendo aí para vocês, ó, no slide, tá? Ampliei aqui no slide o seguinte, que vocês terão toda e total atenção. Veja bem. Aqui tem primeiro as atividades, tá? As atividades avaliativas. Certo? As nossas atividades avaliativas foram as atividades que eu passei no Classroom, tá? De acordo. Juntando tudo, ela vai valer 7, certo? Temos nosso sarau literário, tá? Ele valerá 3 pontos.
Ok? Então, nossa prova ficará nesse molde, tá? Nossa nota da segunda unidade. E as atividades que nós fizemos? Então, aqui, 7, Ah, tá. todas as atividades. Porque a gente não vai ter prova essa unidade, né? Só foram as Ah, atividades entendi. durante ao decorrer. Então, todas as atividades que nós valeu, o senhor vai corrigir, vai dar 7, né? Isso, se tiver certo e também se tiver entregue no prazo, né? Como eu falei, se entregou um pouco atrasado, você perde um pouquinho. Entendeu? Entendi. Se você me entregou no prazo, você tem a pontuação inteira. Se não me entregou depois, você não vai perder, mas também você vai ganhar a pontuação cheia. Certo? Alguém tem uma dúvida, pessoal? Não. Então, eu vou finalizar, tá? Nosso assunto hoje, tá? A gente vai ter o nosso... Deixa eu abrir aqui rapidinho. A gente falou sobre os verbos reflexivos, né? Na última aula. Eu vou abrir aqui para vocês para a gente complementar esse assunto, tá? É o seguinte. A gente estava estudando verbos reflexivos, então a gente falou dos verbos. Deixa eu abrir aqui para vocês. Rapidinho. Pronto. Achei bem aqui, ó. A gente tem aqui os pronomes reflexivos, né? Vocês estão conseguindo ver aí direitinho o slide, né? Então é o seguinte. Sim. A gente tem o seguinte padrão. Lembra que vocês vão estudar. Vou sim passar, Juan, uma última atividade hoje. Certo? Até hoje à noite eu estou passando. Aí vocês vão entregar até terça-feira da próxima semana. Ok? Então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Certo? A gente está falando sobre pronomes reflexivos. E os verbos reflexivos, então, a gente tem aqui alguns padrões. Ó, eu, tu, ele, você. Normal. Certo? Como a gente já está acostumado a seguir. Eita, o celular querendo cair. Então, eu, tu, ele, você. Certo? A primeira, a segunda e a terceira. Opa, pode falar. Eu só falei o quê? Que é pra entregar terça, ou terça não, quarta, próxima semana. Até terça-feira, é isso. Porque quarta já vai estar entrando em outra unidade. E dá tempo de eu corrigir, entendeu? Não, é pra entregar o quê? A atividade que eu vou passar hoje. Ah, tá. Certo? Até terça à noite. Vocês mandarem para mim, eu vou estar corrigindo essas últimas atividades. E também, se não mandou, quem não mandou as atrasadas, mandar também, entendeu? Eu vou dar o prazo até a próxima terça-feira. Se não mandar as atividades, infelizmente, ficará sem nota. Ou dependendo da nota só do sarau. Se depender da nota só do sarau, vai ficar com nota baixa, né? Que o máximo é 3. Então, né? Todo cuidado vocês têm que ter aí. Então, quando a gente fala da primeira pessoa do singular, a gente fala aqui o exemplo aqui no cantinho onde minha seta está passando. Temos aqui, né? Me llamo Henrique. Tá? Me llamo Henrique. Ou seja, você pode dizer, eu me llamo Henrique. Eu me chamo Henrique. Ou me chamo Henrique, simplesmente. Quando você usa me, você já sabe, está referindo à primeira pessoa. Né? Então fica aqui, me chamo Henrique. Certo? Por causa do pronome reflexivo que segue, né? Que é me, te, se, nos, o, se, em espanhol, tá? Então a gente tem tu, que é a segunda do singular. Então quando a gente fala te vistes como urei, tá? Te vistes como urei. Tu te vistes como urei, tá? A gente está referindo à segunda pessoa do singular. Quando a gente fala da terceira do singular, a gente tem ele, ella, usted, tá? Então, todo o cuidado necessário que você tem que ter aqui, ó. Ella se peina rapidamente, tá? Peinar é pentear, tá? Ou seja, ela se penteia rapidamente. Então, a gente está se referindo a ella. Se é ella, se, certo? Ella, na terceira do singular, se peina rapidamente. Ok? Temos aqui a primeira, e agora temos a primeira, a segunda e a terceira do plural. Ele segue o mesmo padrão, tá? A gente tem aqui, nós outros nos sentamos em la primeira hileira, tá? Se a gente tem aqui, nós outros nos sentamos em la primeira hileira,
a gente vai ter alguns padrões específicos aí, tá? Então, quando a gente diz nós outros, nós sentamos em lá em primeira fileira, a gente está referindo à primeira fileira, tá? Professor? Pode ser do cinema, pode ser do teatro, certo? E isso pode estar especificando, totalmente está especificando a primeira do plural. Então, se eu chegar aqui como a minha seta está passando, ó, nós outros, nos sentamos em lá primeira fileira, tá? Nós outros nos sentamos em lá primeira fileira. Então, isso vai estar especificando que está na primeira pessoa do plural, certo? Sempre seguindo a mesma regra. Temos aqui o vosotros, a segunda do plural, né? Vosotros os divertis mucho, tá? Vosotros os divertis mucho, que é a mesma sequência. Desculpa. E temos ellas, ustedes, certo? Ellas se fuera de viaje de la mañana, por la mañana, tá? Eles foram viajar pela manhã, tá? Temos exemplo aí, ok? Todos são auxiliares. Então a gente tem algumas dicas específicas aí que eu passarei para vocês, ó. Veja bem. Temos aqui, ó. Uso de los verbos com pronomes reflexivos, tá? Então a gente tem aqui, ó. Hay verbos que se conjugam com um pronome reflexivo. Me, te, se, nos, os. Então todo cuidado que você tem aqui é analisar esses padrões, tá? Então, ele se conjuga com um pronome reflexivo. Então ele vai estar aqui, ó. Banhar-se, levantar-se e acostar-se. Ele está junto, mas ele é um verbo reflexivo, certo? Na dica azul aquizinha, entre estes verbos, com o pronome están, por exemplo, los llamados reflexivos são aqueles em los que o sujeito e o objeto coincidem. Ou seja, eles coincidem com a ação do sujeito, certo? Então você vai ter aí duchar-se, lavar-se e peinar-se. São alguns exemplos, tá? Também. E temos aqui no amarelo, tá? No todos os verbos com pronomes são reflexivos. Ou seja, nem todos os verbos com pronomes são reflexivos, né? Como o caso de casar-se, chamar e ficar, né? Tem esses exemplos aqui. Ok? Porque ele não é reflexivo, ele só está dando suporte à própria palavra. Certo? Temos aqui outro exemplo verde. Hay que tener em conta que esses mesmos verbos não reflexivos podem pintar com pronomes e sem ele, tá? Da mesma forma. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Ella se pinta los lábios. Ella pinta sua casa. Você vê que está bem separado dos outros, né? Ele tem um padrão único de separação, certo? De envolvimento. Então, todo o cuidado que você tem é extremamente necessário, certo? Nessas dicas aí. Se você manter essas dicas que eu estou passando a vocês, vocês não perderão questões, certo? Então, temos aqui um exemplo. Ó. El pronombre va antes del verbo y se escribe separado, pero el infinitivo reúne en imperativo. Va detrás del verbo y se escribe junto. Me caso mañana, tá? Ou seja, ele fala, me caso amanhã, certo? Há uma separação aí. Ok? Aqui a gente tem alguns verbos reflexivos e aqui a conjugação deles, ó. Yo me acuesto do acostar-se, tá? Yo me acuesto, tú te acuestas, ele, usted se acuesta. Nosotros nos acostamos, vosotros os acostáis, ellos, ellas, ustedes se acuestam. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí nessa parte do assunto? Não. É bem tranquilo aí se vocês verificarem as regras, tá? Eu mandei esse... Não, essa parte não mandei, não. Vou mandar essa parte do material também lá pro Classroom, certo? Para dar um suporte melhor para vocês. Tranquilo. Tem no livro, mas eu vou mandar, que aqui tem mais dicas minhas específicas, tá? Como essa dica grande aqui, ó. Esse mapa mental separado. A gente tem aqui, tá? A forma dos verbos reflexivos, tá? Então, a gente tem um verbo aqui, o verbo levantar-se,
tá? Então, levantar-se, usei ele de exemplo. Então, a gente vai ter algumas diferenciações aqui, ó. Como eu disse, certo? A gente vai ter o pronome pessoal yo, tu, né? Seguindo aqui o mouse, ó. Ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotras, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Certo? É um principal padrão do que você encontra nesse assunto. Então temos aqui, levantar-se. Você vê que há um reflexivo, né? Aí então fica aqui, ó. Como você vai conjugar o levantar-se? Usando o reflexivo, tá? Yo me levanto, tu te levantas, ele, ella, usted se levanta, tá? Nosotros, nosotras, nos levantamos, vosotras, vosotras, os levantáis, ellos, ellas, ustedes se levantam, certo? Então você sabe, a divisão sempre essa. Pronome pessoal, certo? Temos o pronome Professor, certo? Alguma dúvida, pessoal? Eu vi alguma coisa aí? Oi? pensei que tinha caído. Se eu para falar. Eu caí, eu falei sobre esse slide direitinho. Deu para ouvir? Deu. Sim, deu para ver. Deu para ver. Certo? Porque com essas chuvas quedas aqui tá complicado. Então, basicamente, para conjugar o verbo reflexivo, você tem que Isso. basear na conjugação do pronome Isso. pessoal, não é isso? Isso, na conjugação pessoal e também em que situação está, né? Se ele vai estar na primeira, na segunda ou na terceira do singular, ou na primeira, na segunda e na terceira plural. Certo? É só ter todos esses cuidados. Basicamente é isso, o assunto é isso, a finalização. Certo? E aqui a gente tem o nosso último assunto dessa unidade, tá? É o seguinte, vocês têm... Eu verifiquei na primeira prova um bom andamento sobre as categorias de construção de texto, né? O primeiro texto que eu passei a vocês foi um texto bem fácil, né? Um texto curto na prova de vocês, na primeira avaliação, certo? Mas por que eu sempre passo o texto? Eu estou sempre passando textos. Porque isso faz parte da minha matéria, certo? Então, e no Enem isso vai ser cobrado. Então, quanto melhor a capacidade interpretativa de vocês, melhor será o seu desempenho em amplitude no Enem, certo? Se você tem um raciocínio desenvolvido quanto às questões, sabendo as dicas do que o texto quer passar para você, o que o autor quer passar para você, você tem uma expectativa melhor que todos, certo? Então, todo fator pessoal que você encontrar em um texto, essas alternativas serão adequadas para você, ok? Então, o que eu venho para falar com vocês são as estratégias de leitura de língua espanhola, certo? Para a gente começar a brincar aí mais um pouquinho com os textos maiores, aos pouquinhos, certo? Eu vou dar dicas a vocês como trabalhar com textos de forma mais efetiva em espanhol, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Primeiramente, a gente vai adequar frases. Primeiramente, a gente tem esse slide. Primeiramente, a gente tem uma situação. Muita coisa que vocês leem ainda no espanhol, você não tem certo conhecimento, né? Porque vocês não têm total domínio da língua, certo? Vocês estão aprendendo a língua espanhola. Então, tem coisas que você vai encontrar em um texto que você não saberá. E você tem que ler o contexto para poder entender aquilo, certo? Aqui é uma gíria. Coloquei 3 gírias, certo? Por exemplo, o primeiro exemplo, aqui, ó. Agarrar um pedo que se caga ele pero. É o primeiro exemplo, certo? Esse aqui é uma gíria. Parece uma coisa feia, mas não é. Entendeu? Agarrar um pedo que se caga ele pero. Quer dizer o famoso sextou, né? O famoso sextou da... Nosso, né? Basicamente, chegou o final de semana pro pessoal da hispanohablante e basicamente o ditado significa vou beber feito um cachorro, né?
que se cagrepeiro quer dizer que vai beber até não aguentar mais. Entendeu? Isso aqui é um dilema, uma gíria da Espanha. Agarrar um pedo que se cagrepeiro. Então, se você encontrar isso em um texto, né? Por exemplo, um texto falando sobre comércio de bebidas amplos. Você encontra um texto não é nem falando sobre comércio de bebidas. Aí você encontra isso aqui. Agarrar um pedo que se cagrepeiro. Você nunca vai saber que isso aqui é uma gíria. Entendeu? Mas se você ler um contexto, a ideia que o autor quer passar, você consegue não errar aquela questão. Então, atentos a quando se encontrar esse tipo de gíria, às vezes. E isso encontra bastante, viu? Eu botei essas 3 gírias porque são as mais utilizadas. Certo? Temos aqui, ó. El que comprimiente, desculpa. El que comprimiente em su bolsa lo siente. Certo? Então temos em que comprimiente em su bolsa lo siente. Quer dizer que o seguinte, você pode enganar todo mundo, certo? Menos a mim, certo? É basicamente um ditado de desconfiança. E que comprimiente em su bolsa lo siente, certo? É um ditado de pura desconfiança, ok? Alguma dúvida, pessoal, até agora? São Entendi. gírias que vocês encontram, ó. E essa aqui eu já falei, não foi? Professor, pode repetir, Oi? que eu tava fazendo aqui o microfone. Oi, fala? Pode repetir. Ah, tá. Certo. Eu comentei que nessa aqui, ó, aqui a gente tem algumas gírias específicas, certo? Quando eu digo agarrar um pedo, a primeira sentença, agarrar um pedo que se cagrepeiro, é uma gíria muito utilizada, entendeu? Entre os pessoais que bebem bastante, né? Que bebem muitas bebidas. Então, a tradução seria beber feito um cachorro. Vou beber igual um cachorro, certo? É uma transgressão, certo? Então, o que vocês encontram geralmente é isso, certo? A primeira sentença e a segunda. E que comprimiente e soy bolsa lo siente. Quer dizer que é uma amplitude a que você não confia mais em outra pessoa, certo? Basicamente você pode enganar todo mundo, menos a mim, certo? São gírias estabelecidas. Que vocês podem encontrar em alguns textos. Agora eu entendi. Ah, certinho, tranquilo. E aqui, esse aqui eu citei até no primeiro dia de aula, né? Apareceu no nome empelhado, não foi? Eu citei isso aqui até no primeiro dia de aula. Eu gosto sempre de utilizar esse falso cognato. Isso aqui também pode aparecer em algum texto, tá? Então, você tem que ter uma ideia, ó, do que ser feito. A gente tem aí, por exemplo, ó, atenção. Como vamos a trabalhar com muitos textos a lo largo do ano, ou seja, como vamos trabalhar com muito texto ao longo do ano, né? É um fato. É importante que te enteres de algumas estratégias de leitura. Ou seja, eu estou dizendo que eu vou lhe passar algumas dicas para que vocês possam ter melhores estratégias de leitura, certo? Desenvolver melhor suas próprias estratégias, certo? Então, você pode ter aqui alguns conselhos que poderão ajudar-te a compreender melhor um texto em espanhol, certo? Então, eu vou passar algumas dicas que podem lhe ajudar a compreender melhor um texto em espanhol, certo? Suas próprias particularidades. São dicas que eu vou passar a como você interpretar melhor um texto, certo? Então, temos aqui no último parágrafo. Excepcionalmente, apresentaremos o texto em português para que não haja mal-entendidos. Ou seja, primeiramente eu vou mostrar as coisas em português, né? Para que vocês não se confundam. Isso aqui a gente tem na língua portuguesa também, né? Chamamos de interferência léxica, tá? Ou seja, vai ter um conjunto de palavras a qual você vai ter um entendimento específico. O que a gente quer numa interpretação de texto, primeiramente, certo? Primeiro a gente quer a contextualização. A gente vai deduzir o significado usando pistas contextuais, tá? O que são essas pistas contextuais? É aquelas pistas que o autor quer dar para você. Isso vai servir para português, inglês e espanhol. Todo mundo quer dar uma ideia, certo? O que vai dificultar no inglês e espanhol é que vocês não têm um domínio amplo da língua. E vocês vão encontrar caminhos curtos para fazer isso, certo?
Então, o que vocês devem fazer aí, ok? Temos algumas dicas para minimizar essas dificuldades. Primeiramente, você vai examinar o contexto, ok? Você tem que encontrar aquela ideia principal, examinar o contexto de tudo, fazendo essas verificações únicas, tá? Para que vocês tenham um bom desempenho e nessa amplitude do texto, tá? Nesse desenvolvimento melhor, certo? Você vai delimitar a sentença, o segundo tópico, certo? Nesse tópico você vai analisar situações específicas, tá? Deixa eu ajeitar esse fone aqui para ouvir melhor vocês. Então, delimitar a sentença e verificar todos os padrões do texto que quer passar para você, certo? Que é o mais importante. E por último, a dica. Observe se é importante ou não para a compreensão do texto. Imagine você pegar um texto enorme e você vai traduzir ele todo ao pé da letra. Você não tem conhecimento disso, você perde tempo, né? Você tem que entender o que o autor quer passar. Ou seja, o que eu recomendo é você traduzir partes a partes do texto para que você tenha um conhecimento necessário para que você tenha um entendimento do texto, certo? Deu para entender, pessoal, o que eu estou falando? É aquele negócio de menos é mais, né? Menos é mais. Você fazer simplificar as coisas. Não deixar bater o desespero. E como a gente vai encontrar isso? Eu tenho um exemplo bem bonito aqui, ó. Verifique aqui na primeira passagem. Verifique se a palavra se repete no texto, mesmo com outras flexões ou formas derivadas. Então, total atenção nisso aí. Veja a primeira linha aqui, ó. Pode passar 3.000 anos, não te olvidarei. Bonito, né? Se você verificar a tradução, né? Podem passar 3.000 anos, não te esquecerei. Podem passar 3.000 anos, não te olvidarei. Ou seja, ele está dizendo, não vai esquecer, certo? Ele vai manter esse padrão. Essa é a primeira dica. A segunda linha da passagem do texto. Dizem que o primeiro amor é inolvidável. Ou seja, dizem que o primeiro amor é inesquecível. Ou seja, não te esquecerei é inesquecível. São palavras que são repetidas, não são iguais, mas há derivações, não há? De esquecer. Esquecer, esquecerei, inesquecível. Você vê que se repete. E aqui, só lendo duas linhas, eu já tenho uma ideia que é um cara que está lembrando do primeiro amor, certo? E que podem passar 3.000 anos. Ele não vai esquecer dela. Entendeu? É um cara apaixonado. Eu não sei o contexto o contexto geral dessa passagem, né? Mas só por duas linhas eu tenho uma ideia do que seja. Por quê? Por causa das derivações do verbo olvidar. Então você já sabe. Se tem muitas palavras repetidas, é uma dica bastante bem real para vocês. Tem muitas palavras repetidas, quer dizer que esse texto está focando naquilo. E que o autor está querendo passar essa ideia, certo? Isso aí pode servir para português e inglês também, certo? Mas espanhol, você tem que analisar cada sentença de forma meticulosa aí, certo? Então a gente tem o último parágrafo que ele fala: não perca tempo buscando o significado exato de cada palavra. Captar o sentido às vezes é suficiente para a compreensão de uma frase ou texto. É como eu disse, né? Você não deve perder tempo buscando o significado exato das coisas. Você captar aquela ideia, né? Ter em mente aquela ideia principal é suficiente para você compreender as coisas, certo? Dúvidas, pessoal, no que eu comentei aí? São dicas. São dicas que vocês, se seguirem, vai dar sucesso. Viu? Beleza, Vitor, tranquilo. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, depois a gente continua. Eu vou fazer a chamada ainda. A gente tem esse slide aqui, ó. Você pode entender o significado por meio de definição. Ou seja, você encontra o que o autor quer dizer, mas qual é o significado daquele texto? Você não sabe ainda, certo? Mas o texto vai dar isso para você. Basta você ser astuto, esperto e analisar esses fatores,
certo? Então a gente tem aqui, ó. Primeiramente, a gente possui a definição. Ou seja, é a palavra formalmente definida ou pode conter explicação. É um fato. Isso é uma definição de texto. E aqui a gente tem um exemplo. El perro es un animal que ladra. El perro es un animal que ladra. Ou seja, o cachorro é um animal que late. Certo? Isso é autoexplicativo, né? Isso é... Eu pensei que era um cachorro que roubava. Ladra é verdade, é um falso cognato, né? É um falso cognato. É um falso cognato. É um animal que ladra, certo? Latir. Latir seria passar algo. Por exemplo, eu passo esse diário para você aí, hein? Estou a latir. Estou passando, certo? Estou a latir. Ok? E ladra é latir. Você vê que são coisas bem interessantes, né? Ou seja, quando eu falei perante o animal que ladra, é autoexplicativo, né? O cachorro não mia, ele late, né? É autoexplicativo. É uma definição. Aqui já tem uma definição cultural na segunda passagem. El plátano, fruta tropical de color amarillo, é muito comum em Brasil. Ou seja, a banana, né? El plátano é banana. Fruta tropical de cor amarela é muito comum no Brasil. Olha, eu nem sabia que era platano, mas quando você falou de cor amarelo, que eu imagino que é amarelo, eu já sabia que era banana. Uhum. Isso mesmo, porque você presta atenção ao significativo do contexto, né? E aqui é um significativo cultural. Se você vê, há muita gíria também. Se você vê aquela série Narcos Escobar, né? Marcos Escobar, creio. É da Netflix, né? Você verifica que ele fala muito plata. Plata, na tradução contrabandista, significa dinheiro. Porque antigamente a banana era algo muito valioso nos tempos antigos. Então, para os traficantes e contrabandistas, dinheiro se transformou em plata, certo? Que é uma abreviação de plátano, entendeu? Rapaz, e banana também virou dinheiro, porque banana agora é R$5, uma dúzia. A dúzia é verdade. Tá de R$5. A doce. Tá muito caro. Aqui na feira ainda tem de 3, mas é umas bananas feias. Então, como eu falei aqui, é algo explicativo, né? É uma fruta tropical e muito no Brasil, né? Se você for no Japão, por exemplo, as bananas são dadas como presente, né? De aniversário. Porque é algo muito raro. Pra receber, acho que é pra jogar na cara. É verdade. Muita coisa, muita coisa. E aqui a gente tem as referências. Palavras que se referem a outras mencionadas, né? E aqui é uma comparação aqui, ó. A mi hijo le encanta las mariposas por su color. A meu filho lhe encanta as borboletas pela sua cor. É um comparativo do menino que gosta das borboletas. Entendeu, pessoal? Bem tranquilo. Entendi. A gente continuará na próxima aula com algumas coisas, certo? Eu vou mandar uma atividade hoje à noite. Então fiquem atentos ao que eu passarei. Eu vou fazer a chamada aqui rapidinho, tá? Então, vou falando aqui. Cleverton tá aí? Não, né? Não. Jonathan não, né? Também. Juan Pablo tá aí, né? Juan. Ele tá. Ah, beleza. Vi aqui. Sara? Sara, responda, rapaz. Você não tá aí. Eu tô vendo isso daqui. Vitor? Eduardo? Presente. Beleza. Vitor Conceição. Aí, boa foto. Vitor Hugo, bela foto. Presente. Valeu. Aí sim.
Ontem podia ser demais. 4 foi pouco. Isnan, Presente. então, creio que chamei todo mundo, pessoal. Então, fiquem atentos, certo? Ah, beleza, beleza. Eu não tinha visto não, Sara. Beleza? Ah, marquei aqui. Olhei aqui isso. Porque não tá marcando. Pronto. E ajeitei. Então, pessoal, último recado antes de liberar vocês, certo? Fiquem atentos às atividades. Mandem para mim, porque não aceito depois de terça-feira. Viu? Eu vou mandar a atividade hoje à noite. E quem não mandou as outras, por favor, mande, tá? Quem não tiver o código do Classroom, pegue, tá lá no grupo, na descrição. Vai estar lá, professor Anderson, espanhol, e tá lá o código na descrição do grupo do WhatsApp. Certo? Estou claro? Então, qualquer coisa, pergunte-me no direct, que estou à disposição de vocês. Certo? Professor, Oi? eu perguntei se você viu as atividades que eu mandei outro dia, atrasadas. Ah, recebi recebi no Classroom algumas, não é isso, Juan? Você não mandou para mim no Class? Isso. Teve Tá alguma certo. que foi no prazo, algumas foram com atraso lá. Mas recebi. Tá bom. Certo? Mas pode deixar que tá corrigido. Eu vou mostrar uma tabelinha depois. Eu não fiz ainda porque ainda vai ter essa atividade, entendeu? Aí quando eu mandar, eu mando tudo de uma vez. Certo? Mas tá tudo anotadinho lá. Certo? Certo. Então é isso, pessoal. Buenas tardes a todos e hasta la próxima. Certo? Boas tardes e até a próxima. Tchau, pessoal. Boa Tchau, semana. tchau. Te amo bastante e até quarta. Valeu, viu? Valeu. Hasta la próxima.